Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Silene. Nossa pergunta inicial hoje é feriado ou não é? E aí, Silene? Em algumas cidades podemos falar que é feriado, gente. Tudo bem? Eu sou a professora Silene, como a Elaine falou. Hoje já começa com essa discussão. É brincadeira, gente. Vamos lá ao tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Eu, cidadã, cidadão digital? Tema da nossa aula, a opinião e o fato. Objetivo, retomar a diferença entre fato e opinião. Silene? Olá, como mencionei, estudantes do 8º ano, professores e professoras, exato. Hoje nós estamos, na verdade, numa semana de retomada, né? Vamos falar aí sobre fato e opinião. Eis a questão, será que é fato, o que será opinião? Então, já para aquecê-los aí na cidade que não é feriado, que vocês estão acompanhando nossas aulas, hoje eu preciso muito da participação de vocês, porque é um tema relacionado hoje a debate, hoje é o momento de ouvi-los, então, preciso que vocês participem mesmo, quero saber a opinião de vocês. E já para a acolhida, temos aí uma questão. Você se recorda de algum texto oral ou escrito em que é necessário saber emitir a opinião? Então, 1 minuto aí, 8º ano. Vamos lá, então, a Pro Elizabeth colocou carta do leitor, a Pro Josimeire, artigo de opinião, a aluna Ana Carolina colocou sim, artigo de opinião, a Bruna, artigo de opinião, eles seguiram nessa linha aqui, mas artigo de opinião eles colocaram. Ótimo, então pelo menos a questão artigo de opinião ficou muito fácil para eles, até porque, como nós estamos numa semana de retomada, essas atividades elas não estão no caderno específico, uma página, porque é revisão. Então, vamos falar de alguns temas, de alguns assuntos que nós já vimos aí no decorrer desse bimestre. Então, tudo bem. Por exemplo, artigo de opinião é o que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos carta, como mencionaram aí, trabalhamos a carta do leitor, que pode trazer ou não uma opinião, uma carta crítica, falamos sobre a carta aberta, que tem a questão da opinião, tá? Falamos sobre debate, normalmente é uma discussão oral, né, onde algo vai ser discutido nesse contexto que tem opinião, ótimo. Eu anotei até algumas questões aqui para falar. Por exemplo, até em um dos textos nós trabalhamos resenha. A resenha, por si só, já é um texto argumentativo, porque tem a opinião de uma pessoa ali sobre um filme, sobre um livro. Também falamos sobre a questão de falar sobre a charge. A charge é um texto argumentativo. Muitas vezes ela tem ali uma informação implícita, não está direto ali falando sobre quem, mas você consegue perceber ali a opinião. A crônica reflexiva também tem ali a parte argumentativa, tem a opinião ali de alguém. E assim, são vários textos, mas vocês lembraram desses aí que são os principais. Por exemplo, também eu posso mencionar um abaixo-assinado, onde tem um assunto importante, relevante, e ali pega assinaturas de pessoas que também concordam com aquele ponto de vista. É bem parecido com uma petição pública, né? Normalmente a petição pública ela já é online, ela já tem esse caráter de fazer a questão de pegar assinaturas pelas redes sociais, pela internet. Enfim, então vocês lembraram, e tem muito mais aí textos argumentativos, mas nós vamos falar aí no decorrer dessa aula de revisão. Então vamos lá. Mais uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre opinar,
argumentar e discutir. Será que existe diferença? Ou tem alguma coisa semelhante? Então, 1 minuto e eu quero saber. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on the road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay. Vamos lá. Por enquanto, só uma, Si. A Victória, da Procari. Opinar é você dizer um pensamento seu sobre algo. Por enquanto, só esse aqui, ó, que subiu. Opinar é dizer um pensamento seu sobre algo. Isso, ó, temos mais uma aqui, ó. Lá dos alunos do Guilherme de Almeida, sempre participando, da Pro Rosângela. Opinar é dar seu ponto de vista. Argumentar é defender o seu ponto de vista. Aí temos aqui, ó, Camille do Pro Renato. Opinar é algo que você acha e o argumento é um fato. Muito bem. Nossa, E temos muito uma bem. Depois dessas completinha. definições aí, Né? mas tem mais completo, então, Tem, por vamos favor. A Lauri, do Pro José. Opinar. Expressar o que você pensa sobre algo. Argumentar. Dar base à sua opinião. Vai ser seu alicerce. Olha que bom. Discutir. Pode ser pacificamente ou não. Mas é tu e outra pessoa falando de suas ideias. Legal, né? Perfeito. Então, depois dessa, o 8º ano aqui, perfeito. Realmente, nós já havíamos comentado sobre essa situação. Opinar, nós temos opiniões o tempo todo, né, sobre situações diversas no dia a dia, né? Preferências, não falo o que é o gosto pessoal. Opinião, o que você pensa sobre isso? Você prefere o frio, calor? Você gosta de café ou de chá? Então, aí você tem o seu gosto, a sua opinião. Argumentar já tem um fundamento, um embasamento. Você segue uma lógica. E muitas vezes você tenta colocar o seu ponto de vista para convencer o outro ou até mesmo para que o outro tente pensar de um modo diferente nesse contexto. E discutir também. Nessa situação, você pode levar para 2 situações. Discutir é você fazer mais perguntas sobre um assunto e o contexto mais, vamos pensar assim, no sentido pejorativo, é briga, é discussão. Mas, normalmente, a palavra discussão leva a você fazer questionamentos. Então, lembrando muito bem aí, argumento tem embasamento, você fala o seu ponto de vista, segue um raciocínio lógico. Muito bem, 8º ano. E aí, nós temos mais questões aí para pensarmos sobre isso. Vamos lá, está aí na tela para vocês. Então, já que falamos sobre artigo de opinião, em um artigo de opinião, qual tipo de assunto pode ser abordado? Qualquer situação, qualquer assunto pode ser abordado? Será, Elaine? 1 minuto para eles responderem aí. Vamos lá, então. Juan, da professora Miriam, um assunto polêmico. Taila, da Pro Isabel. Pode apresentar o ponto de vista de alguém. O Fernando, do Pro André, acredita que todos os assuntos. Acho que é Brando. Desculpe se eu li errado. Da Pro Lúcia.
opiniões sobre um assunto específico. Aí os alunos do Guilherme Almeida de novo, temas polêmicos da atualidade. João Victor, da professora Maria, tema polêmico. Deixa eu ver aqui, lá da escola Tancredo Neves do Guarujá. Um artigo de opinião, deixa eu ver aqui. Qualquer tipo de tema pode ser abordado, pois a opinião pode ser expressa sobre quaisquer temas. Deixa eu ver aqui, mais algum. Deixa eu ver aqui, do prof. Aldomiro. Artigo de opinião sempre é produzido a partir de uma questão polêmica ou controversa, né? Ótimo. A Lauren, de novo, do professor José. Pode ser abordado várias coisas. Podem ser abordadas várias coisas, como tipos de comida, política, gestão, etc. Ótimo. Então, eles lembraram, assim, normalmente, um artigo de opinião, porque para ter opiniões diferentes e até você ter embasamento e contestar e falar sobre aquilo, é algo de relevância, né, social. Um tema que a população pensa, uma parte pensa de uma maneira e outra de outra maneira. Então, normalmente, é por isso, um tema relevante. Aquelas situações que alguém mencionou aí, não lembro qual o aluno, são temas relacionados à política, educação, esportes, drogas, ecologia, saúde, meio ambiente, enfim, nesse contexto aí que também uma ação de uma pessoa às vezes interfere na vida de muitos. Então, isso é importante. E nesse contexto aí de o fato e opinião, o artigo de opinião sobre tema relevante é importante porque a ação de uma pessoa às vezes interfere muito, como eu já mencionei, na vida do outro, e você tem que pensar o seguinte, é a sua opinião, mas você pode falar de qualquer maneira, você pode se expressar, é só porque eu penso, eu posso chegar e falar da maneira. Aí entra um pouquinho naquela questão que nós comentamos na aula anterior, até a Elaine volta aqui, e um texto que nós vamos ver mais para frente, que nós já comentamos. Só porque é minha opinião, ou é porque é minha opinião, eu tenho que falar do jeito que eu quiser, do jeito que eu quero, como eu quero, e eu não tenho ter a preocupação de ofender o outro ou de invadir o espaço do outro. Nós comentamos até nessa questão do direito e dever, né? A questão de empatia, tá? E no seu artigo de opinião, por mais que tenha um embasamento, você precisa lembrar dessa questão da empatia, saber se colocar, mas com respeito e de uma maneira que não atinja a integridade do outro, tá? E nós pensamos bastante nesse contexto, e para ter um artigo de opinião, precisa ter um assunto em si. Nós falamos que é o fato, que é o tema, tá? E desse fato que nós falamos que o fato é algo verídico, algo que não tem como você contestar aquilo, falando que aquilo não existe. Fato é algo real, algo que aconteceu. Então, sobre essa questão aí, tem mais uma pergunta. Então, vamos lá. Hoje é o nosso momento de debate. Fatos e opiniões colaboram na produção de textos argumentativos? 1 minuto. Vamos lá, então. Primeiro, um beijo para os alunos da Adail Miller, Escola Adail Miller. Beijão para vocês que estão nos acompanhando. A Nicole da Prodenise, ela colocou, claro, são a base deles. A Tayla da Pro Isabel, sim, os textos precisam de fatos e opiniões. Aí uma sequência de alunos aqui, a Ciara, Matheus, Tiago colocaram sim. O Caio também colocou como sim. Rafaela, da Promaria, sim, pois eles, deixa eu ver, pois eles, palavras, acho que dão mais palavras ao texto, acho que foi isso que ele quis dizer.
Deixa eu ver aqui qual mais. Os textos têm que ser fundamentados. Depois a Ana Caroline da Pro Mirna. Se não tiver fato, não tem argumento. Muito bem. Isso aí, sim. Ótimo. Então, se não temos um fato, para que eu vou argumentar? Perfeito. Então, precisa ter algo que aconteceu, algo que acontece, para você falar, emitir, né, a sua opinião sobre aquela situação. E agora, nós já vimos esse texto na semana passada, vamos retomar, tanto que a Elaine estava presente, falou um pouquinho sobre opinião, e como hoje o objetivo é trabalhar sobre opinião em si, relacionada a um fato, vamos voltar à leitura do texto, e após a leitura do texto, hoje nós temos um pouquinho mais de tempo para trabalhar este assunto, que é muito importante, ele é de relevância social. Então, nós já vimos o texto, só vamos fazer algumas retomadas depois em pontos específicos. Então, eu vou pedir para a Elaine fazer a leitura aí para vocês na tela. Vamos lá, então. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. O jovem Adriel Oliveira, de 12 anos, morador de Salvador e apaixonado por literatura, já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Seu pequeno canal de comunicação na rede social é utilizado para falar dos livros que lê, fazendo resenhas literárias. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade a Adriel tomou conta da rede social. Até agora, diversas celebridades como Preta Gil e Yuri Marçal fizeram campanhas de apoio ao jovem, que tem recebido muito apoio. Segundo reportagens sobre o assunto, Adriel sentiu muito o que aconteceu e recebeu o consolo da mãe que, apesar de não conhecer profundamente a literatura, acolhe e incentiva o trabalho de Adriel. Expliquei a ele que o preconceito, infelizmente, acontece no mundo. Como mãe, tenho em meu coração que isso nunca deveria existir. Deus criou o ser humano sem distinção de cor. Criou a gente igual, disse a mãe ao jornal. Os comentários dos internautas para Adriel são emocionantes. Que outras crianças tomem você como exemplo e entendam o poder de transformação da leitura. A leitura é uma ferramenta de empatia, Adriel, e você já aprendeu muito bem isso, afirmou um usuário na rede social. Além do apoio de milhares de pessoas e dos presentes que tem recebido de editoras, até a Academia Brasileira de Letras entrou em contato com o garoto de apenas 12 anos para presenteá-lo com o melhor da literatura. Acabei de falar com ele por telefone e gostei muito, de Adriel. No momento, ainda não definimos quantos livros vamos doar, mas vamos ver se podemos caprichar, afirmou o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. Ótimo. Então, nós temos aí um texto e no final aí tem até a participação do presidente da Academia Brasileira de Letras, que presenteou o Adriel. E sobre esse texto, nós iremos discutir, mas só para aguçar aí, nós temos aí, quero que vocês pensem, nesse texto nós temos um fato ou opinião, justifique. Se alguns pontos você encontrou opinião, você comente aí, eu percebo opinião nesse trecho. Eu percebo que o texto é somente um fato. Então, mande a sua resposta 1 minuto. Vamos lá. Aluna Juliane, da professora Denise, fato.
Guilherme, da Pro Isabel. Um fato, pois realmente aconteceram os ataques racistas. Nicolas, da Pro Edna. Fato. Ana Clara, da Pro Márcia. Fato. São lá da Escola Carmosina Monteiro Viana. Depois temos aqui a Camille, do Pro Renato. Acho que o texto é todo um fato, como uma notícia mesmo. A Ana, da Pro Paula. O texto é composto por fatos. Os alunos lá do Keizo e Shihara, dos 8º anos A e B, disseram fato. Gabriela, da Pro Rosana, fato. O Felipe, da Pro Eliane, o texto é um fato. Exato. Então, eles conseguiram perceber. Fato que um rapaz, no caso o garoto, ele sofreu xingamentos e, vamos pensar, a forma verdadeira de falar, racismo, né, nas redes sociais. Então, nós temos esse fato. E a parte que também entra em alguns comentários, quando fala a situação dos internautas, quando algum internauta manda lá, isso não deve acontecer, o que ele fez, as partes das resenhas são maravilhosas, então nós temos ali um comentário. E quando o presidente da Academia de Letras conversa com ele, ele fala que também ali nós temos uma parte opinião, ele fala o que achou do Adriel, né, qual a situação. Nós temos, então, um fato, e desse fato algumas pessoas emitem opiniões sobre o que aconteceu. Até no caso, a mãe dele até comenta, olha, eu não tenho habilidade leitora, mas eu acho muito importante e interessante que o meu filho faça isso, eu incentivo para que ele continue. Então, é muito importante aí. Nós temos um fato que derivou aí várias situações e pessoas omitiram opinião sobre aquele fato. Agora, vamos entrar na parte mais assim de ouvi-los, na questão do pessoal. Qual trecho desse texto que nós lemos chamou a sua atenção? Justifique, explique por quê. Qual trecho e o porquê? 1 minuto. Nathalie, da Pro Denise, a parte da mãe do menino. Depois temos aqui, a Pro Elizabeth também disse que é o momento que temos a fala da mãe do Adriel. Acho que é Cleide da Promeire. Garoto ganha mais de 800 mil seguidores. O Matheus, do Pro Renato. Quando a mãe diz que Deus criou o homem puro e o racismo não deveria existir. Aí o pessoal está falando muito da parte da mãe, viu? Ótimo, porque a mãe realmente foi em defesa do filho, que é realmente o que aconteceria, né? E agora eu tenho mais uma pergunta. O que você acha, o que você pretende, já que o texto é argumentativo, eu quero que vocês pensem em situações, o que pode ser feito para que atitudes agressivas, como essa que ocorreu com o garoto, não ocorra mais. Justifique, explique, fala aí exemplos. Eu vou dar alguns segundos, porque nosso tempo ainda está correndo muito, mas assim conforme for subindo as opiniões, aí eu quero comentar muito essa parte aí. O que deve ser feito? Você concorda com essas atitudes? O que não? O porquê? O que deve ser feito? Eu vou dar 30 segundos aí, eu sei que é pouco, mas porque eu preciso comentar uma situação rápida aqui. Vamos lá. O João Guilherme, da Pro Fátima. Ensinar sobre isso nas escolas.
Vou complementar aqui em casa também, né? Ser reforçado. Ótimo. A Fabiane, da Pro Ângela. A mudança da opinião das pessoas, mas como que a gente pode, né, alterar isso? Gisele, empatia e consciência por parte das pessoas. Muito bem, era exatamente. Então fica aí para vocês o gostinho, a questão, o que pode ser feito para que situações ou momentos agressivos assim não ocorram, tá? Então pensar nesse contexto. E aí para vocês aí já estamos finalizando a nossa aula. Eu deixo aí sugestão de um vídeo que nós já passamos que fala sobre a questão do bullying, do cyberbullying. Quem quiser depois acompanhar, tira um print aí, por favor. E hoje nós vimos que no caso a situação da tecnologia, ela pode ser usada de maneira benéfica, né, para o bem, ou situações aí que usa a tecnologia e faz bem, e não precisa ser de uma modo errado. Então, nós vimos hoje a diferença de fato e opinião. Muito obrigada, 8º ano. Muito obrigada a todos. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos. Bom feriado e até amanhã. Tchau, tchau.